Vai começar uma Mentoring Class, uma Masterclass do Mentoring Team. Iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL, Senai, impulsionando o empreendedorismo e a inovação. Seja bem-vindo à nossa Mentoring Class, a Masterclass do programa Mentoring Team. Meu nome é Lara Forte, eu sou mentora da área jurídica e de propriedade intelectual. O nosso programa é uma iniciativa conjunta da SECT, da FAPEAL e do Senai. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre noções jurídicas e de compliance na constituição de uma empresa. Comigo você vai aprender que é bem melhor prevenir do que indenizar e vai entender também alguns dos pontos principais que todo empreendedor deve ter consciência e ter um fundamento para conseguir tomar decisões estratégicas na condução da sua empresa. Então, o que todo mundo foca na hora de iniciar um negócio é na contratação de um profissional de contabilidade. Mas as pessoas acabam esquecendo que a contratação também de uma assessoria jurídica é essencial. Por quê? Bem, o contador ele pode até conseguir te ajudar em alguns contratos ou alguns momentos de aconselhamento, até porque a gente sabe muito bem que os profissionais tendem a ser cada vez mais multidisciplinares. Mas o que acontece? O contador ele não vai conseguir entender de verdade a necessidade da tua empresa e no trato desse relacionamento com todos os segmentos que você vai entrar em contato. Então, quando você fala de uma empresa, é um sistema. Você está ali naquele centro e aí você vai lidar com seus fornecedores, você vai lidar com a sua clientela, você vai lidar com as demandas do próprio Estado. E nisso é muito importante que você tenha o apoio de um advogado, porque ele vai ter a melhor orientação possível dentro das matérias de direito trabalhista, direito do consumidor, direito tributário. Então, para que você consiga desenvolver uma estratégia sustentável de crescimento, é muito importante que você tenha uma noção muito clara das obrigações que você tem que cumprir. E essa noção muito clara das obrigações que você tem que cumprir é o que a gente chama de compliance. Outro nome para compliance é governança corporativa, no bom português, tá? E essa governança, ela vai precisar ser instituída para que você consiga identificar a cultura da sua empresa. E essa cultura, bem, você pode escolher fazer a sua cultura, né? Ou você pode deixar rolar e ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Na maioria das empresas, o que acontece é justamente isso. As pessoas não se preocupam em estruturar um propósito e uma estratégia de crescimento e as coisas vão acontecendo. E aí você vai ter que depois sair aí apagando muitos incêndios. Isso nunca é legal. Então, mais uma vez, a gente volta para o nosso tema principal. É bem melhor prevenir do que indenizar. O que eu quero dizer com isso? É bem melhor que você se prepare para o seu crescimento e tenha uma previsibilidade de situações do que você depois ter que ficar lidando com problemas, com ações, com eventuais prejuízos e riscos desnecessários. Bem, como é que funciona a governança corporativa? Esse nome faz parecer que é uma coisa de empresa muito grande, de multinacional, mas na verdade toda empresa pode instituir um sistema de governança proporcional ao seu crescimento. Tá? Então, mesmo você que está aí na fase de ideação, estruturando ainda o seu projeto, que se quer ter um CNPJ, você já consegue tomar algumas medidas que te ajudam nesse processo de evitar problemas no futuro. Então, para empresas que ainda estão no começo, nessa fase mais inicial de estruturação, é muito importante definir um propósito, definir uma estratégia, definir aonde você quer chegar. Então, nessa fase inicial, a parte que é mais importante é do relacionamento entre os sócios. É muito importante que você saiba até onde você está disposto a ir e até onde o seu sócio está disposto a ir. Né? Ninguém casa pensando em separar, mas às vezes separa. E é importante saber se nessa separação a empresa vai morrer ou se a empresa vai conseguir continuar como um projeto individual da parte que ficou. Então, o que acontece? Dentro de um sistema de governança corporativa, a gente tem alguns pilares, certo? Que são pilares de estratégia, de propriedade intelectual, de gestão de recursos, de pessoas, tá? E de processos e controles internos. Todos esses pilares, na verdade, eles são complementares e eles acontecem ao mesmo tempo. Quando a empresa é maior, tem uma equipe maior, tem um faturamento maior, ela precisa de uma complexidade maior dentro dessas estruturas, desses pilares. Mas mesmo empresas pequenas já conseguem manter um nível de organização. Então vamos lá, gente. O que é que você precisa entender dentro do principal pilar que é estratégia, certo? Você vai falar da estratégia e da sua sociedade enquanto empresa, tá? Então o que é que você tem que definir bem? Até onde você vai conseguir
investir, então, questões financeiras mesmo, de comprometimento entre todos os fundadores, questões como diluição, participação societária, se você vai ter cotas em reserva, quais são os tipos de contratação. A equipe dos fundadores, ela está aberta a investimentos externos, ela quer ter novos sócios, ela pretende um dia abrir capital na Bolsa de Valores ou ela está ali se estruturando para ser uma empresa familiar, né? Você tem que saber o que é que você quer. Você quer ter um negócio que vai escalar, que vai ser uma empresa baseada num produto tecnológico, que tem essa capacidade de expansão, até mesmo global, ou você já tem uma ideia mais tradicional de empresa, em que você vai ali ter um produto físico, que você vai trabalhar outros tipos de processo. É importante a gente saber que mesmo nessa era de inovação e de muita tecnologia, não existe um modelo errado de empreender, tá? Você pode, sim, ter sucesso como empresário, tanto em uma startup, em uma empresa de base tecnológica, como em uma empresa com um modelo mais tradicional. O que você não consegue é ter um sucesso dentro de uma empresa que não tem nenhum tipo de processo nem de organização. Então, vamos lá. Quais são os principais problemas que a gente tem nas nossas empresas aqui no Brasil, né? Vamos lá, vamos falar aqui a verdade. A principal questão é a questão trabalhista, tá? Sim, eu sei, não é fácil essa questão, mas a gente precisa falar sobre isso. O direito do trabalho, ele existe, tá? Então, a gente tem que lidar com ele. E é importante que a gente consiga formalizar essas relações com os nossos colaboradores da melhor forma possível, para evitar a constituição do que a gente chama de passivo trabalhista. Às vezes, a gente acha que está fazendo um excelente negócio, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é acumular uma potencial dívida de um prejuízo futuro. Tá, parece complicado, mas, na verdade, é muito simples. Se você tem um funcionário que você trata como funcionário e exige como funcionário, paga como funcionário, é importante que você tenha um contrato dizendo que ele é seu funcionário, tá? E não uma empresa que presta serviço para você. Ah, Lara, mas isso é muito complicado, sai muito caro. Eu entendo. E aí a gente traz também sugestões de solução. Qual a solução? Contrate uma empresa e trate ela como uma empresa, tá? Então você pode sim terceirizar processos e parte da sua operação. Isso é uma prática bastante saudável que, se formalizada da forma correta, não vai trazer nenhum tipo de risco para o desenvolvimento do seu negócio. Se a sua empresa já tem um grau de desenvolvimento um pouco maior, também é importante que você se preocupe com a proteção, certo, das propriedades intelectuais da sua empresa. O que é propriedade intelectual? Na verdade, são os bens imateriais do patrimônio da sua empresa. O que é que isso significa? Significa que são todas aquelas coisas que você não consegue, né, tocar, mas que tem sim, agregam algum valor dentro da sua empresa. É a sua marca, é o seu know-how, é a sua tecnologia inovadora, se é que você trabalha, né, nesse segmento. Então, tudo isso constitui sua propriedade intelectual. Esse assunto, na verdade, ele é bem mais amplo e a gente vai tratar ele de forma mais detalhada em uma outra masterclass, tá? Focada só em propriedade intelectual, para que vocês entendam todo esse processo de gestão desses recursos e entendam também quais são as formas de registro e a identificação para que vocês consigam compreender a melhor forma de trazer essa estratégia para o negócio de vocês. Enfim, outra coisa que é bastante importante, além da gestão desses recursos, né, tanto os recursos materiais como os recursos humanos, é a independência dos patrimônios da empresa e dos empresários. Então, se você é um empresário, mesmo que você ainda comece pequeno, é muito importante que você sempre separe as questões financeiras da sua vida pessoal das questões financeiras da sua empresa. Isso significa contas separadas e obrigações separadas, tá? Então, não existe isso de, a empresa está faturando e isso significa que na minha casa não vai faltar dinheiro, tá? Isso aí é uma prática que a gente chama de confusão patrimonial e ela pode ter consequências bem graves, tá? Qual é a principal consequência da confusão patrimonial? É a desconsideração da pessoa jurídica. Quando a gente constitui uma empresa, o nosso objetivo principal é proteger o nosso patrimônio pessoal. A gente não quer arriscar que o patrimônio ali que sustenta a nossa família, ele seja comprometido por dívidas da empresa, certo? Então, quando você não toma esse cuidado de separação das suas finanças, você está arriscando justamente destruir essa proteção jurídica que você tem ao constituir um CNPJ.
Isso acontece porque o próprio objetivo da empresa, ele acaba quebrado. Se você quer proteger o seu patrimônio, separando ele das dívidas da empresa, então você também tem que separar dos lucros da empresa, do faturamento da empresa. Então, assim, na verdade parece bem lógico, mas é um erro bastante comum. Então, qual é uma outra questão muito importante? Processos internos. É o que eu falei da cultura, gente. Quando a gente fala da cultura empresarial, é uma coisa que ela vai acontecer, de um jeito ou de outro. Então, a nossa recomendação é que você pense conforme o seu propósito, conforme a sua estratégia de desenvolvimento, e aí você vai pensar qual a cultura que eu quero trabalhar dentro da minha empresa. Essa cultura pode ser passada para a sua equipe, para os seus colaboradores, até mesmo para os seus parceiros, na forma de um código de ética, um manual de conduta e comportamento. E esses instrumentos, eles são muito eficientes para que você consiga estabelecer também uma reputação e uma imagem pública, tá? Não só na questão de comunicação de marketing ou de publicidade, mas principalmente na comunicação mercadológica mesmo, para que outras empresas possam ter consciência, né, sobre qual é a sua postura em relação a determinados assuntos e situações. Então, quando a gente fala da proteção também dos recursos humanos, essa questão dos processos, ela se conecta com a questão da cultura, que se conecta com a questão da estratégia que a gente falou antes. Então, é como eu falei, esses pilares da governança, eles estão todos acontecendo ao mesmo tempo. Você tem um desenvolvimento simultâneo na empresa. Então, você está aqui, você tem uma assessoria jurídica, você tem uma assessoria contábil, você tem os sócios fundadores da empresa. Em determinadas empresas você vai ter mais pessoas envolvidas também nessa questão da gestão. Mas, resumidamente, todas essas pessoas têm que estar cientes de qual é o propósito final, qual é o objetivo, qual é o resultado esperado, para que toda essa equipe trabalhe de uma forma que o resultado seja realmente atingido. Quando a gente fala da questão jurídica, tá? Muita gente se prende somente na questão de contratos. E o jurídico não é só contratos, o jurídico também é muito estratégia, tá? Uma dessas estratégias é, novamente, a questão da propriedade intelectual, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Eu sei que eu estou provocando aqui, mas vai ser interessante a gente ter tempo para falar disso com mais detalhe. Então, resumindo, quando eu falo que é melhor prevenir do que indenizar, o que é que eu estou querendo aconselhar vocês? Eu estou dizendo para vocês reduzirem ao máximo riscos desnecessários na condução do negócio, para que vocês evitem um passivo jurídico. O que é um passivo jurídico? São pontos de vulnerabilidade dentro da estruturação da sua empresa, que podem acabar sendo objeto de ação judicial, como a famosa ação trabalhista, pode acabar sendo objeto de multa por meio de cobrança, de obrigações tributárias que não foram cumpridas. Você pode acabar pagando alguma multa contratual por uma negociação que não foi formalizada da forma que deveria em um contrato com o seu fornecedor. Então, tudo isso é o que a gente chama em conjunto de passivo jurídico. E quando a gente dá esse conselho da constituição de um sistema de governança implantado e pensado de forma prévia, é sempre nesse sentido, de você reduzir o risco envolvido na constituição do seu negócio, tá? Então, na aula de hoje, o que é que a gente aprendeu? Que é bem melhor prevenir do que indenizar. Ou seja, que a constituição de um sistema de governança corporativa é possível para empresas de todo e qualquer porte. O que é importante? Ter uma estratégia, tá? Então, é importante ter uma estratégia de crescimento, uma estratégia de negócio. E dentro dessa estratégia, pontos como regulação, acordo de sócios, formalização dos relacionamentos, tudo isso tem que estar previsto e incluso dentro dessa estratégia de negócio. O que é também é importante? Você ter noção das suas pessoas e dos seus recursos humanos e recursos materiais. Saber até onde você consegue se comprometer financeiramente, até onde os seus sócios conseguem se comprometer financeiramente, saber quais são as previsibilidades, para onde vai o lucro dessa empresa, se vai ser reinvestido, se vai ser distribuído. Então, tudo isso é muito importante que seja combinado e formalizado em um momento anterior, porque depois que o dinheiro cai na conta, é muito mais difícil de você conseguir combinar o destino dele de uma forma satisfatória, tá?
Então, outra coisa que a gente aprendeu é a necessidade da organização de processos internos e organização da cultura. Então, é melhor que você saiba o tipo de empresa que você quer ter e que você organize isso e passe isso para os seus colaboradores por meio de manual de conduta, por meio de um código de ética, do que deixar que isso aconteça naturalmente, porque vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, por fim, a gente falou um pouco sobre propriedade intelectual, que vai ser o tema da nossa próxima aula. E, no geral, eu espero que vocês tenham entendido a importância da assessoria jurídica, da contratação de uma assessoria jurídica especializada no problema que você quer resolver, para que você consiga ter um crescimento saudável do seu negócio, tá? Foi um prazer estar com vocês. Essa foi mais uma Mentoring Class do nosso programa Mentoring Team e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Obrigado por assistir. Essa foi mais uma Mentoring Class.